Olá, meus queridos alunos e amantes da história, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco mais sobre a Grécia Antiga, só que agora os períodos homérico e arcaico. Então, venha, bora comigo! Bem, o final do período pré-homérico foi marcado pelas invasões dórias, lembram? As invasões armadas dórias pondo fim ao período pré-homérico grego. Aí ocorre a primeira diáspora grega. As cidades desaparecem, as famílias fogem, se dispersam para não serem mortas nem escravizadas pelos dórios. Então ocorre uma dispersão. Isso foi no século XII a.C. A partir daí começa o período homérico. É um período de maior ruralização da Grécia, um período de busca mais pela sobrevivência. Alguns autores até chamam de período feudal grego, porque as invasões dórias provocaram o retrocesso comercial, o retrocesso urbano ali na Península Grega. Tá? Então a vida no período homérico é uma vida de maior sobrevivência, é uma vida mais simples, é uma vida mais rural. Era como se fosse um feudalismo ali na Grécia. Tá? Isso foi no século XII. E nos 400 anos do período homérico, que tem esse nome inclusive, turminha, porque as principais informações que nós temos, elas são dadas pelo poeta Homero. Então como as informações vêm do poeta Homero, período homérico, belezinha? E nesses 400 anos de período homérico, não houve nenhuma grande invasão na Grécia mais. É um período marcado mais pela relativa paz, tranquilidade, a população cresceu. Lembram, turminha, que o solo grego não é muito fértil não, né? Na verdade é um solo pouco fértil, o solo grego não é bom não, tá? Tanto é que os gregos vão fundar colônias em várias regiões, sul da Itália, né, que é a Magna Grécia, Ásia Menor, para poder comercializar o trigo, abastecer as cidades gregas com o trigo, que era o principal alimento na Grécia, porque o solo grego não é bom, não é um solo fértil. Bem, o crescimento populacional, isso após 400 anos das invasões dórias, beleza? Nesses 400 anos de período homérico, relativo à paz, sem invasões, a população cresceu bastante. O que é uma família, vira uma aldeia, vira uma tribo. E logicamente, se o solo não é bom, não terá terra boa para todos. Então vai ocorrer aí uma disputa, brigas pela posse das melhores terras. Quem ganha, fica. Quem perde, vaza. Vai buscar terra em outros lugares. Ah é, Marcelo? Então eu posso pensar que está ocorrendo uma nova dispersão? Lógico, você deve. Entendeu? Solo pouco fértil, crescimento populacional, não é isso? Vai gerar disputas, brigas entre os gêneros, que são as famílias, pela posse das melhores terras. Quem ganha, fica. Quem perde vai ter que buscar terra em outro lugar. Então isso está provocando uma nova diáspora. Essa é a segunda diáspora grega, a segunda dispersão. Então vamos lá, para não ficar dúvidas. A segunda diáspora grega, ela foi provocada pelo crescimento populacional aliado à escassez de terras férteis. Provoca disputas entre os gêneros pela posse das melhores terras, causando uma nova dispersão, a segunda diáspora grega. Para ficar bem claro, a primeira diáspora grega foi um fator externo, a invasão dos dórios. A segunda diáspora grega foi um fator interno, disputas entre os gregos pela posse das melhores terras. Mas como eu sei que vocês são alunos diferenciados, né, que era aquela informação acima da média, olha que legal também, pessoal. Além disso, né, na segunda diáspora grega, além disso, o pátor, que é o chefe da família, então o pátor é o chefe da família, é como se fosse o patriarca, ele vai reservar as melhores terras aos seus parentes mais próximos, chamado de eupátridas, os bem-nascidos. Porque o pátrio, ele é autoridade nesse começo. E sendo autoridade, ele pode reservar as melhores terras para os parentes mais próximos. O irmão, o sobrinho, o primo, o neto. Então aí já se constitui uma elite na Grécia. Porque quando essa região virar uma cidade, lá no futuro, já vai ter uma elite constituída.
É por isso que vocês aprendem a vida inteira isso. A elite da Grécia, das cidades-estado gregas, eupátridas, entendeu? Porque os eupátridas, que significa os bem-nascidos, eles serão os donos das melhores terras. Então, quando essa região tornar-se uma cidade, já vai ter uma elite constituída. E é logicamente que será eles que vão, né, dominar o poder político na cidade. Entendeu? Então tudo isso também ajuda um pouco na segunda diáspora. Porque quem não é o parente próximo, ou vai ficar com terras piores, terras das montanhas, ou vão ter que buscar terras em outros lugares. Então a segunda diáspora grega, crescimento populacional, disputa pelas melhores terras. Quem ganha fica, quem perde vai buscar terra em outro lugar. Além disso, o pater reserva as melhores terras aos seus parentes mais próximos, os eupátridas, os bem-nascidos. E é justamente a segunda diáspora grega que marca o final do período homérico. Aí começa o período arcaico, que é o período que vai dar origem às cidades-estado gregas. Algumas cidades vão renascer, outras nascerão. É o período da formação das polis gregas. Veja bem, como é o processo? Primeiro nós temos as famílias, os gêneros. Então o que são os gêneros? Grupos familiares, ok? Com o passar do tempo, os gêneros vão se misturando, as famílias vão se misturando, vão formar as frátrias. Então o que é uma frátria? É a união de vários gêneros. Com o passar do tempo, as frátrias se misturam, vão dar origem às tribos. Então as tribos é a união de várias frátrias. E no final, quando as tribos se unirem, aí sim, nós teremos a cidade-estado grega, a famosa polis grega. Lembrando que as cidades gregas são cidades-estado. Já falamos sobre isso. Cada cidade se autogoverna. São cidades autônomas entre si. Mas elas tinham algumas características em comum. Então, além da língua, da mitologia, uma série de costumes, de cultura. Mas toda cidade-estado grega tinha. Isso é um plus turbo, hein? Ligue-se aí. Bem, tinha o haste. O haste é o mercado municipal. É o mercado municipal. Aí você ia lá para comprar os produtos, alimentos, né? Comercializavam ali. Quase todas as cidades médias e grandes têm o seu mercado municipal, tá? A ágora é a praça pública, é o local de debate público. É onde os cidadãos eles se reúnem para debater aquilo que interessa a toda a cidade, a toda a polis. Vamos fazer a política, cuidar dos interesses de todos os cidadãos. Então a ágora é uma praça pública, mas com este charminho a mais. O local do debate valoriza-se a palavra, a capacidade de convencimento através da retórica, do discurso. A palavra é muito importante na Grécia, na filosofia, na política, tudo bem? Então a ágora, praça pública, local de debate daquilo que interessa a todos os cidadãos. Lembrando, né, turma, que cidadãos tem que ser homem, um legítimo cara da cidade e maior de idade. Entendeu? Então esse é um conceito geral para as cidades-estado gregas. Então quem que é cidadão em Atenas? Homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de idade. Cidadão tebano, lá em Tebas. Homem, filho de pai e mãe tebanos, maiores de idade. Ok? É assim que funciona ali. E é muito importante também a Acrópole. A Acrópole é a cidade alta. Necrópole, cidade abaixo. Policidade. Necrópolis abaixo, Acrópolis acima. A Acrópole é o local de culto, é o local de devoção dos deuses. É onde ficam os templos gregos. Em Atenas, na Acrópole de Atenas, que é a mais famosa, vocês vão ver aqui nas imagens, tá? Lá você tem Parthenon, que é uma homenagem a deus Atena, o Erecteu, como homenagem ao deus Poseidon. A principal deusa de Atenas era Atenas, tá? Atena. Mas como é uma cidade marítima, uma cidade litorânea, né? Um comércio marítimo muito forte ali em Atenas, tá? Eles também pediam proteção a Poseidon, que era o deus do mar. Então, Acrópole, cidade alta, local de culto, de templos. Mas, em caso de guerra, ela pode ser utilizada como abrigo, para que eles não podem lutar. Crianças,
mulheres, velhos, muito velhos. Último caso, os homens também fortes, soldados, podem ir para lá, mas seria um último caso. É muito importante que vocês não errem isso, não confundam isso. A Acrópole não é uma fortaleza militar, é um local sagrado, templos, culto aos deuses. Mas, em último caso, em tempos de guerra, também pode ser usada como local de defesa, local de proteção militar. Então, pessoal, para nós fecharmos, primeira diáspora grega foi provocada pela invasão dos dórios, arianos violentíssimos, que vão se fixar lá em Esparta. Por isso que os espartanos serão grandes guerreiros, porque são descendentes dos dórios. Aí começa o período homérico, um período mais de feudalização, porém que em 400 anos a população cresceu, provocando disputas entre os gêneros pelas melhores terras. Isso vai causar a segunda diáspora grega e o início do período arcaico, que é o período que vai surgir e ou renascer, em alguns casos, as cidades-estado gregas. Tá? O que as cidades-estado gregas têm em comum? O haste, o mercado municipal, a ágora, a praça pública, e a Acrópole, a cidade alta, né, como local de templo, no último caso de defesa militar. As principais cidades gregas são Esparta e Atenas. São as cidades mais de 300 mil habitantes cada uma ali na época. Elas vão disputar a hegemonia ali sobre a Península Balcânica. Mas sobre Esparta e sobre Atenas falaremos em nosso próximo encontro. Um beijão para todos e viva a história!